Uou. Tá. Contam que uma senhora chegou para o Rebbe e ela queria muito ter filhos, era na fila dos dólares, quando o Rebbe distribuía dólares e, obviamente, brachot juntos. Ela passa na frente do Rebbe e fala para o Rebbe que ela queria muito ter um filho. O Rebbe fala que ele está dando uma brachá. Daí ela fala, Rebbe, mas é agora. O Rebbe fala, calma, leva 9 meses, não dá para ser agora. A gente está acostumado no mundo onde tudo é tic-tac, tudo é pai bola, jogo rápido. A gente quer o resultado na hora que a gente quer. Just in time. Isso. Contam que a famosa história de um dos czar, de um dos reis lá na Rússia, que ele queria ser lembrado para todo sempre, então ele queria fazer um monumento assim, algo extra. Então ele chegou e ele chamou para um ministro e falou para o ministro que está liberado. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, que vão liberar para ele, está liberado ali os custos que ele quiser, está liberado, mas ele tem que fazer uma coisa que o czar vai ser lembrado para toda a eternidade, assim, alguma coisa que vai realmente... E esse ministro, acho que era ministro da cultura, sei lá, ele teve uma ideia de fazer uma casa onde vai ser uma casa especial onde vão cantar ópera. Então, ali algo assim majestoso, assim, uma coisa magnífica. E realmente ele fez uma coisa diferente. Normalmente, todos esses lugares de música clássica, etc., você entra e você sobe escadas para entrar. Depois você entra, você desce escadas. Depois você sobe outras escadas. Tem lugar para deixar os casacos, e tem lugar para isso, lugar para aquilo. Mas assim, é uma longa viagem até você entrar dentro do auditório, dentro assim... Ele queria fazer uma coisa moderna na época, tipo os estádios aí que estão fazendo na Copa, assim, diferente de tudo aquilo que foi visto. Ele queria fazer assim uma coisa diferente. Então ele realmente fez alguma coisa que a pessoa entrava na rua e já dava direto pro grande salão. E na data marcada convidaram o czar para ver como ia ser o primeiro show. E quando ele viu isso, ele falou pro ministro, você fez o maior erro da tua vida. E ele falou, mas como? A gente economizou aqui, sabe? Não só economizou financeiramente, a gente fez aqui uma coisa moderna, uma coisa que a pessoa vem direto para o show. Ele falou, por isso ninguém aproveita. A pessoa quando quer vir para um show, ele precisa esquecer a rua. Ele precisa estar em outro ambiente, ele precisa deixar tudo aquilo que ele estava vivenciando para trás. Não dá para você entrar da rua direto para um show. Você não consegue. Você tem que se desconectar para se reconectar. A gente vai ver o Yom Yom de hoje à noite, vai ter sobre isso. Como funciona a nossa tefilá. Nossa tefilá todo dia de manhã, shacharit, a reza, não é também na hora a gente começa a midar. A gente tem todo um preparo, a gente tem todo um avanço. Não dá para assim, de uma hora para outra, você já está em outra. E essa, na verdade, é a grande pergunta que todo mundo conhece sobre aquela pessoa que o cara fala que eu gosto muito de peixe. Todo mundo é famoso, todo mundo fala. A gente sabe que hoje em dia tem vários piratas de barco de sushi. Então afundam todos quando vem na hora e fala, você não gosta de peixe, você gosta de você. Se você gostasse de peixe, você não ia matá-lo. Então, obviamente, a grande pergunta para cada um de nós é como funciona no mundo. A gente vê uma coisa que a gente vê na nossa paraxá, exatamente o contrário. Yaakov Avinu está escrito que ele encontrou com Rachel, ele amava Rachel, ele trabalhou 7 anos por Rachel
e foi para ele como apenas alguns instantes. Quando a gente ouve isso, a gente se depara exatamente o contrário de tudo aquilo que acontece com cada um de nós. Quando a gente ama uma coisa, a gente quer ela na hora. Então, quanto mais tempo demorar, mais a gente vai sentir que o tempo está contrário à nossa vontade. Como pode ser que Yaakov amava tanto Rachel, que para ele trabalhar 7 anos foi como poucos instantes? Para ele deveria ser uma eternidade. Imagina, trabalhar 7 anos por alguma coisa deveria ser insuportável. Só que aqui está o segredo que nem a gente falou. Yaakov amava Rachel, e ele sabia que para merecer Rachel tem que se trabalhar. E tem que se trabalhar 7 anos. E cada parte desse trabalho vai ser algo que vai fazer ele crescer na vida e merecer estar com Rachel. Então todo esse preparo fez valer a pena. Então para ele são apenas alguns instantes. Tem uma historinha de um pai que estava sentado ao lado do seu filho. O filho já era adulto. E o pai começa a perguntar para o filho: filho, o que você está vendo aqui? E ele fala: estou vendo... É um pássaro, pai. E ele volta para ler o jornal. Estão lá fora, sentado no banquinho lá fora. E o pai fala: mas filho, o que é isso? Ele fala: é um pássaro. E uma terceira vez: filho, o que é isso? É um pássaro. O filho já começa a ficar com medo. Deus nos livre, o pai está com alguma doença assim, já perdeu a memória. Ele fala: pai, quantas vezes eu vou te falar que isso é um pássaro? O pai, ele entra em casa e volta com um diário. E volta com um diário e mostra para o filho que há não sei quantos anos atrás, quando o filho era pequeno, o filho fez o mesmo número de vezes a pergunta: pai, o que é isso? E ele falou para o filho: filho, eu tive a paciência de responder cada vez com amor, com carinho, sabendo que você está vendo o pássaro e está aprendendo e está crescendo. Então cada uma desses passos, cada vez que eu estou te respondendo, você está aprendendo, você está memorizando, você está interiorizando. E eu queria agora te lembrar que faz parte a viagem, esse caminho faz parte para o nosso crescimento. E eu quero que você seja também um pai adequado. Eu quero que você aprenda a ter paciência na tua vida. Que a paciência é uma virtude, que a gente tem que aprender a crescer e ter paciência para as coisas. Leva um tempo, e esse tempo, na verdade, faz a gente crescer. Porque, que nem a gente falou, não dá para a gente sair da rua e estar num show. A gente tem que, para a gente sair da rua e estar num show, tem que levar tempo. Tem que viajar. Tem que fazer uma viagem. Tem que sair, tem que subir escadas, descer escadas. Tem que deixar a rua de lado. Para a gente, os nossos sábios falam que a gente não deve fazer a tefilá ao lado da porta da sinagoga. E no conceito espiritual a gente tem que deixar um pouquinho a rua de lado para poder entrar e rezar. Quer dizer, a gente tem que fazer essa viagem. A gente tem que entender que para uma coisa de valor tem que dar o tempo ao tempo. Que nem o Rebbe respondeu para essa mulher: para você ter filho, tem que levar 9 meses. Não dá para ser assim, realmente do nada. Então, quando a gente lê essa parashá e a gente vê que as coisas de real valor levam tempo, a gente tem que saber que Baruch Hashem. A gente estava estudando hoje no Chumash e a gente percebeu uma coisa interessante. A gente estava falando que Elifaz acabou roubando todo o dinheiro que Yaakov tinha. Yaakov chegou na casa do Lavan para se casar com Rachel sem nada, de mãos vazias. E Lavan pergunta o que aconteceu. Quer dizer, na verdade, antes ele queria ver cadê o dinheiro. Mas depois ele fala: poxa, você veio sem nada? E Urashi traz, porque o Yaakov explicou que Elifaz veio e queria matá-lo, mas Elifaz foi educado na casa do Yitzhak. Então ele perguntou para o Yaakov: o que a gente faz? Ele falou: pode pegar todo o meu dinheiro, que uma pessoa sem dinheiro é chamado como uma pessoa que faleceu. E daí, com isso, ele acabou salvando, poupando. Ele poupou a vida de Yaakov e deixou Yaakov viver, mas sem grana. O que a gente aprende daqui? Educação, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa do dia para a noite, e não é. É uma coisa que a gente vai
perceber se a gente fez o papel certo depois de anos. E quando a gente dá carinho, quando a gente trabalha, quando a gente luta por essa educação, cada passo que a gente faz não vai à toa. Yitzhak sabia que a mãe de Elifaz não era alguém muito adequado, porque consta na Torá que mesmo que Yitzhak valorizava o Esav, está escrito que ele sentiu como as esposas do Esav não eram adequadas. E ele também entendeu que o próprio Esav também não era tudo isso. Mas ele não parou de educar o Elifaz. E talvez Elifaz não foi a melhor das pessoas. Mas Elifaz, nesse momento, acabou poupando todo o povo de Israel. Porque Yaakov seria toda a sequência do povo de Israel. Então que a gente possa ter paciência e saber que com isso a gente, cada um de nós investindo um passo mais na educação, na nossa educação, na educação de todos que estão ao nosso redor, a gente vai conseguir algo de real valor, um sucesso para frente, e que a gente invista, como consta no Tânia, que quando a gente vai estar fazendo cada mitzvah aqui, a gente está trazendo uma geulá, uma redenção total e completa, de uma forma muito maior que a gente possa imaginar. O Ayom Yom de hoje à noite, dia Rei, dia 5 de Kislev, ele nos traz que uma escada está apoiada na terra, essa linguagem do Pasuk. A oração, a reza, é uma escada que nos conecta a alma com Hashem. Apesar de estar apoiada na terra, pois o começo da oração é apenas Odaá, quer dizer, a gente agradece e reconhece Hashem, o reconhecimento a Hashem, porém o seu topo chega aos céus. Ou seja, chega-se ao estado de bitul, autoanulação total. No entanto, só se chega a isto mediante um prévio entendimento e compreensão do Psuquei de Zimra, das bênçãos que antecipam o Shema e o próprio Shema, que é essa conexão tão intrínseca com Hashem.